AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis. Para a palestra dessa noite, teremos como reflexão o tema Depressão e Autoamor. A palestra de hoje, ela faz parte do ciclo de palestras sobre a valorização da vida que acontece neste mês de setembro, nas casas espíritas afiliadas à AME. AME é a Aliança Municipal Espírita de Divinópolis e chama Projeto AME pela Vida. E quem irá contribuir com a palestra dessa noite será nosso amigo André de Paula. André é presidente do Centro Espírita Casa Maria de Nazaré, muito atuante no movimento espírita e atuante também na evangelização infantil, dentre outros. Portanto, André, seja bem-vindo e boa palestra. Obrigado. Uma boa noite a todos. Boa noite novamente a quem eu já tinha cumprimentado mais cedo. É grande a nossa alegria de podermos estar mais uma noite estudando, falando, refletindo sobre os ensinamentos que a doutrina espírita tem para nos trazer a respeito de quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Respondida a essas três perguntas, a vida fica bem mais difícil de ser levada. Quando não sabemos para onde ir, qualquer caminho serve. E o ser humano se encontra um tanto quanto perdido, sem saber exatamente para onde ele deve ir. E por isso mesmo, ele se sente cansado, por tomar vários caminhos que no final não chega a lugar nenhum. E na noite de hoje nós vamos fazer justamente a reflexão sobre esse cansaço que a maioria das pessoas tem experimentado atualmente, esse desânimo, essa tristeza profunda que quando não à beira se torna realmente a depressão. Esse tema foi escolhido pela Aliança Municipal Espírita para ser refletido em realmente como uma reflexão sobre o Setembro Amarelo, esse tema que é realmente a valorização da vida e para que nós possamos evitar o suicídio. Dados da Organização Mundial de Saúde, isso são dados já até passados, mas eu já venho escutando sobre isso já há algum tempo. Há 5 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde falava que em 2020, a depressão ela seria a maior causa de afastamento do trabalho, das pessoas que atuam no mercado de trabalho, seria a maior causa de afastamento dos postos de trabalho, à frente até mesmo dos problemas cardíacos. 2020 já está batendo às nossas portas. E a gente vê o tanto que realmente esse tema ele é tão importante refletirmos, né? Mês passado, até mesmo no Fantástico, houve uma matéria, né, pelo Drauzio Varela, falando sobre esse tema. Porque no passado, depressão, no passado não tão distante, ele era encarado como uma coisa de gente rico. Alguém já ouviu falar? Ah, não, fulano está com depressão porque não tem nada para fazer, é frescura. Ah, não, dá um lote para o fulano capinar que ele melhora, não é? Então, a gente percebe que no passado, a depressão, ela era uma coisa tratada como exceção. Mas hoje a gente tem percebido que a depressão e a tristeza, ela bate à nossa porta constantemente, nos convidando a se entregar a ela. A depressão, ela pode ter
3 aspectos: o físico, o psicológico e o espiritual. Nós vamos falar aqui, eu não sou psiquiatra, não sou psicólogo, né? Então eu não tenho competência para estar falando dessas outras 2 áreas. Mas nós vamos estar refletindo sobre o ponto de vista espiritual, o que seja a depressão. O que é depressão? A gente tem que fazer essa pergunta. A depressão, na verdade, como o próprio nome diz, é uma depressão. Numa superfície plana, o que é uma depressão? Um buraco, não é verdade? E quem está na depressão é aquela pessoa que está dentro do buraco. É a pessoa que não consegue enxergar de um ponto de vista mais alto. Porque quem está dentro de uma depressão, ele não consegue enxergar o seu entorno. Ele só vê o buraco. Ele só vê aquele ponto em que ele se encontra. Mas a mensagem consoladora da doutrina espírita, ela tem nos falado constantemente, não só a doutrina espírita, que Deus é amor, não é verdade? Deus é, para nós, a representação do amor. Que Deus nos ama. Como nós estávamos falando aqui anteriormente, a justiça divina, a misericórdia divina nos tem como filhos. E qual pai que quer ver seus filhos sofrendo? Então, toda a mensagem do Evangelho, toda a mensagem de todas as religiões, nos fala de um Deus de amor. Vocês concordam? Eu posso fazer um combinado com vocês? Que, isso aqui quer dizer sim. Assim, não. E assim, é talvez. Vocês concordam comigo? Deus é amor. Mas o problema é que a gente sabe que Deus é amor. Mas o problema da depressão ou do depressivo é justamente sentir esse amor de Deus. A doutrina espírita traz essa bússola, esse norte, esse entendimento da vida, de que somos todos filhos de Deus, e que esse Deus é um Deus de amor. Mas a dificuldade que nós encontramos é de poder casar o que nós sabemos com o que nós sentimos, principalmente quando nós estamos dentro da depressão. Principalmente quando nós estamos nesse ponto mais baixo da estrada. Porque a espiritualidade nos fala que a estrada da evolução, ela não é uma estrada de linha reta. É como se fosse uma espiral. Então tem hora na espiral que você está mais alto, porque a espiritualidade também nos ensina que o espírito não retrocede. Mas parece que, dependendo do ângulo de vista que você vê, parece que você está embaixo. Então você, quando está nesses momentos das dificuldades, das provações que nós cotidianamente enfrentamos no nosso dia a dia, se você não tem essa bússola, esse casamento do que você entende sobre essa justiça divina, e o que você sente sobre essa justiça divina, você começa a se afastar desse amor de Deus. E esse afastamento te leva a determinados tipos de pensamento que facilmente te faz perceber erradamente que Deus não te ama. Porque a gente começa a pensar assim: eu até sei que Deus ama suas criaturas, quando você está nesses momentos de dificuldade. Mas Ele deve ter se esquecido de mim.
Porque olha só a vida do outro. Tudo dá certo, mas na minha vida, tudo dá errado. Então Deus se esqueceu de mim. Ele até ama. Ele ama suas criaturas, mas para mim ele se esqueceu. Porque se Deus me esquecesse, se Deus não tivesse se esquecido de mim, se Deus me amasse, Ele não tinha dado o emprego que Ele me deu. Deus não tinha me dado o casamento ruim que Ele me deu. E eu nem vou falar de sogra, né? Porque o pessoal fala de sogra, mas isso aí é uma calúnia. Porque a minha sogra, pelo menos, é uma mãe para mim. Aí o fulano fala, mas Deus se esqueceu de mim, porque olha a sogra que ela me deu, as doenças na família, as dificuldades financeiras. E a gente começa a observar a vida do outro. E a vida do outro é sempre muito boa, e sempre melhor do que a minha, não é? Porque eu compro uma revista Caras, e fico vendo assim, nossa, bonita é a esposa do fulano. Bonito é o marido da fulana. E Deus ama fulano porque gosta, olha só, quem que Ele põe na vida do outro. Não importa se aquele relacionamento acaba em 15 dias, ou se ele é tumultuoso. Mas a cada dia ele está com a vida melhor do que a minha. E a gente vai alimentando esse tipo de pensamentos e de ideias que vai devagarinho ferindo nossa alma por dentro, justamente porque a gente não consegue perceber esse amor divino que está para todos nós, por perceber a vida do outro, e a vida do outro é sempre melhor do que a minha. Eu não sei se vocês já repararam, porque em rede social tem alguém que posta foto triste. Tirando alguns casos patológicos, igual eu falei aqui anteriormente, todo mundo está rindo, não é? Chega ao cúmulo, eu presenciei uma vez, em um restaurante, estava eu e minha esposa, um casal de namorados discutindo, né? E discussão vai, discussão vem. A hora que chegou o prato que eles pediram, eles pararam a discussão. Chegou um do lado do outro, tirou uma selfie com o prato de fundo e postou. Então é fácil a gente se iludir com o pensamento materialista de que a vida dos outros é boa, mas a nossa é ruim. Então, quando nós vamos acolhendo esse tipo de pensamento, esse tipo de ideias em nossa alma, nós vamos ferindo nossa alma. Mas a ferida do corpo, uma ferida da pele, ela é fácil de você diagnosticar, de você perceber e de se tratar. Mas a ferida da alma é aquela ferida que ninguém vê. É aquela ferida que você olha para a pessoa e é aquela pessoa espontânea, alegre, conta piada, divertida, mas no fundo ela está chorando. Porque a depressão, ela é assim, ela é uma tristeza, ela é uma ferida que vai na nossa alma. Então a gente sempre pensa dessa forma, que a dor do outro é a dor, a alegria do outro é sempre perene, e só nós sofremos. E tem uma situação mais curiosa ainda, que a doutrina espírita nos fala, que se chama sintonia de pensamentos. Nós falamos aqui um pouco mais cedo. Quando nós vamos acolhendo esse tipo de pensamentos em torno de nós, a doutrina espírita nos fala da sintonia, que fala que os afins se atraem. Vocês já ouviram falar disso? Os afins se atraem.
Isso é fácil da gente ver. Numa festinha, às vezes, nossa casa, num almoço, aquela pessoa que gosta muito de reclamar, quem é que gosta de sentar na mesa com ela? As mesmas pessoas, não é? Que aí a pessoa fala assim, nossa menino, você precisa de ver, eu acordei com uma dor de cabeça hoje. O outro já fala assim, dor de cabeça? Eu estou com dor de cabeça, pedra nos rins, destronquei o pé, isso aí não é nada. Aí o outro que está escutando, ou às vezes está um pouquinho longe, percebeu a conversa e fala assim, dor é que eu tenho. Ela anda, sobe as minhas costas, ela desce, ela vai para o pé, não é? Vocês já presenciaram isso, não já? Tem gente aí rindo que já viu. E a briga de remédio, vocês já viram? A pessoa pega assim, de manhã, eu já vi isso. Olha aqui, fulano, eu tomo 5 comprimidos. Aí o outro, para não deixar passar batido, vai lá dentro da bolsa dele. Eu tomo 9. Só que desapercebidamente, nós atraímos para perto de nós espíritos desencarnados que também trazem esse tipo de pensamento de afastamento do amor de Deus. E aí a nossa tristeza, que começou com a tristeza de um problema qualquer, a gente já não sabe mais se está triste por causa dos nossos problemas ou por causa do problema do outro. Aí você vê um noticiário bonito que a gente tem visto hoje em dia, que só passa flores, né? Porque eu acho que a gente é necessário se informar, sim. Mas a gente tem que ter muito discernimento quando a gente vê os telejornais que fazem questão de nos passar só o lado negativo da sociedade. Será que realmente o retrato da sociedade que a gente vive é só as coisas ruins que estão passando na mídia? A espiritualidade amiga fala que não, que o bem é muito maior na Terra, mas ele não aparece porque ele é tímido. Então a gente começa com a nossa tristeza, mas daqui a pouco você não está sabendo mais se você está triste por causa da sua tristeza, ou se você está triste por causa de uma situação tristonha que passou num jornal, ou que alguém veio te falar, e você vai acolhendo. E nesse acolhimento dessas ideias, sem esse entendimento que a doutrina espírita traz para nós do que nós somos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos, fica difícil você sair desse visgo, desse pântano que insiste em te prender numa situação de tristeza. Porque o mundo materialista, ele quer que nós estejamos tristes. Porque, aliás, no mundo consumista, né, isso aí cabe outro estudo, não para mim, mas para profissionais da área, o mundo consumista, ele quer nos ver triste, porque triste a gente consome mais. Porque você põe a sua felicidade no ter. Aí eu vou pôr a minha felicidade no ter. Então, se eu falo assim, se eu comprar um carro novo, aí eu ponho a minha meta ali. E se eu consigo, eu fico feliz, mas aquela felicidade é passageira. Porque logo que você compra, e você olha para o seu vizinho e compra um modelo mais novo. Aí você, não é possível. Aí você sonha com a sua casinha. Aí você compra a sua casinha com muito custo. Mas você não fica feliz porque, eu precisava fazer uma reforma. Aí trabalha, reforma a casa. Mas você não fica feliz porque fica feliz momentaneamente. Porque você gostaria que fosse assim, assado. Então, como eu disse, voltando, isso foi só um parêntese, como eu disse, a gente acaba não sabendo mais se a tristeza é minha ou se a tristeza
da onde ela vem. Você já viu? Sabe quando você acorda assim, triste, você procura motivo, você não sabe, por que eu estou assim? É porque a gente acaba assimilando essas energias. E para a gente sair desse contexto, se torna complicado. Mas tem jeito? Tem jeito da gente se libertar da depressão? Porque, como eu disse, tristeza é natural. A gente se sentir triste é natural. É humano. É necessário sentirmos as frustrações da vida. E se você começar a sair aí dando risada, minha esposa me traiu, me abandonou, ou então se você perdeu o emprego, nossa, que beleza, eu perdi o emprego. Nossa, eu fui diagnosticado com câncer, eu sonhava tanto ter um câncer. Eles vão internar vocês? Não faz isso não. Se você tem vontade, despista e não faz. Porque senão a gente vai lá para Bento Mene. Porque a tristeza é um processo natural de amadurecimento. Porque vocês sabem o que é o contrário de tristeza? Alguém me ajuda? Qual que é o antônimo de tristeza? Alegria. Muito bem. O pessoal fala que é felicidade. E não é. Porque felicidade é um estado d'alma. É ter a certeza do que você veio. Aqui você veio. É saber por que você está nesse mundo. E aí então os momentos de dificuldade, você vai encará-los, às vezes triste sim, mas feliz, sabendo que você está cumprindo um propósito. Qual o propósito? Do seu aperfeiçoamento moral. Isso se você aproveitar bem as provações que vêm para você. Porque senão o que vai acontecer? Foi falado aqui mais cedo. A gente vai achar que sofrendo você vai estar pagando as suas dívidas. E não é sofrendo que nós vamos pagar nada, porque nós não estamos aqui para pagar nada. Nós estamos para evoluir. Plagiando um amigo nosso que frequentava a mocidade conosco, né? Nós estamos aqui para evoluir e fazer o bem. É o nosso propósito. Então, felicidade, lembrando daquela história que havia numa construção de uma catedral, uma pessoa parou para observar os funcionários trabalhando, e ele observou alguns funcionários empurrando carrinho, aqueles carrinhos de mão, né? Com as pedras que iriam fazer o alicerce da catedral. E o primeiro passou, xingando, resmungando, e ele perguntou: amigo, o que você está fazendo? E ele falou assim: você não está vendo não, rapaz? Carregando essas malditas pedras. Um segundo, passou, cabeça baixa, entristecido, mas empurrando o carrinho. E ele fez a mesma pergunta: amigo, o que você está fazendo? Ele falou assim: não vê como sou desventurado? Só me sobrou esse serviço. E eu carrego pedras o dia inteiro. E passou um terceiro, empurrando o carrinho, cantarolando, subiando. E ele pergunta a mesma coisa: amigo, o que você faz? Ele falou: eu estou construindo uma catedral.
é o foco, é o objetivo de nossas vidas que pode trazer para a gente vivermos na felicidade, que é o que a gente chama de céu, ou no inferno, que é justamente cultivando essas ideias negativistas que só fazem nos prender a um passado a uma vida de sofrimento, de angústia, de dor. Então, a tristeza é um mecanismo natural. Mas o problema não é estarmos tristes. O problema é quando nós começamos a dar à nossa tristeza um valor muito maior do que a tristeza e a dor do nosso semelhante. Aí você começa a achar que tudo na sua vida é mais difícil. Então, a depressão, do ponto de vista espiritual, ela é o nosso afastamento do amor que Deus tem para nos dar. Ficou claro isso? Perfeito? Deu para entender, não deu? Até aí tudo bem. Agora, o que nós podemos fazer para nos aproximarmos de novo a Deus? O que nós podemos fazer para nos aproximarmos de Deus? Se é o afastamento, se a tristeza, se a depressão é o afastamento do amor de Deus, será que Deus está longe de nós? Ele esqueceu mesmo de nós? Ou será que é o nosso afastamento? E se é o nosso afastamento, o que nós podemos fazer para retornar ao amor de Deus? Alguém tem uma sugestão? Alto amor? Alto amor. Mas como chegar lá? É necessário que a gente comece a avaliar propostas concretas. O alto amor é um caminho, mas como trilhar esse caminho? A oração é um caminho, não é? Jesus nos fala que a gente nos liga a Deus através da oração, não é? Mas como é que você recomenda a uma pessoa depressiva a oração? E nós, quando estamos num processo depressivo, a gente consegue orar? É muito difícil, mas é necessário. Porque a pessoa, quando está passando por esse processo, quando você recomenda ela orar, ou eu não sei se vocês já passaram por momentos assim, mas quem já passou deve lembrar. A gente fala assim, eu vou rezar. E começa a sua oração. Meu Deus, mas Deus não vai me ouvir. Eu gostaria tanto que o Senhor pudesse me ajudar. Nossa, mas Deus deve ter tanta coisa para fazer, vai me lembrar e ver de mim aqui agora. Mas Senhor, eu preciso tanto que o Senhor me indique um caminho. Mas eu gostaria tanto que o caminho que o Senhor indicasse fosse aquele, viu, Senhor? E não esse. Ainda dá a dica para Deus, né? Por que Deus tem que fazer por nós? Então, é muito complicado no momento da tristeza e da angústia nós nos voltarmos e usarmos o mecanismo da oração, mas é necessário. E se nós estamos passando por esse estágio da vida, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, em cada 10 pessoas, 3 pessoas, em cada 10 pessoas no mundo, 3 estão vivenciando um processo de depressão, 3 já vivenciaram e 3 ainda vão vivenciar. Será em qual grupo desse que nós estamos nele atualmente? Então é necessário a gente entender o processo para que, se a gente está, a
a gente se preparar para sair dele. Ou você buscar se fortalecer para no momento em que você for vivenciar esses momentos difíceis, essas experiências difíceis, você ter anticorpos, você ter conhecimento para não se deixar levar, ou se você cair, sair o mais rápido possível. Então a oração é um dos mecanismos que nos leva a nos religarmos a esse amor de Deus. Mas não é aquela oração que a gente fica buscando palavras. É a oração que o Cristo nos ensinou. É a oração, eu lembro de uma amiga, que hoje ela já voltou à pátria espiritual, ela falava assim: André, nossa senhora, tem dia que eu faço as minhas orações, eu falo só assim: ô meu Deus, se o senhor está querendo me ensinar alguma coisa, desenha para mim que eu não estou entendendo. Desenha, porque está difícil de entender a lição. É abrir o coração. É querer ver o desenho. Porque a maioria de nós não quer entender o desenho. Como nós falávamos aqui anteriormente, as lições estão para nós, mas nós insistimos em ficar conversando com o coleguinha ao lado. O mundo é uma escola, a vida é o professor. O que aquela situação está querendo me ensinar? Me perdoe usar de exemplo próprio, mas a gente fala daquilo que a gente já viveu. Em determinado momento da minha vida, eu estava passando por um momento difícil. Mas era aquele difícil que eu estava falando aqui. Por que eu estou acordando assim tão triste? Ah, meu Deus, mas o que é que está tão amargurado? Eu não posso reclamar da vida. Porque a vida, olha só para você ver, tem tanta gente passando por coisa mais difícil que eu. Eu tenho um trabalho, eu tenho uma família, eu tenho um lar. Por que eu estou tão triste, meu Deus? Desenha para mim. E eu sempre, a vida inteira, eu me achei uma pessoa super humilde. Eu chegava até a me orgulhar da minha humildade. Mas sério, eu nunca achei que, sempre pensava assim, que eu não era uma pessoa vaidosa, nem orgulhosa. Mas eu sempre não conseguia ver, sempre me achei uma pessoa humilde. E essa angústia. Até o dia que eu falei assim, eu sempre perguntava a Deus, por que eu estou passando isso? Por que eu estou passando isso? Como nós falamos anteriormente. Até o dia que eu mudei a pergunta, falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Eu não aguento mais, está difícil, eu não aguento mais. Aí eu comecei, não veio resposta assim não, tá gente? Porque às vezes a gente pensa que vai fazer uma oração e a resposta vai vir, tchá! Vai baixar um programa e vai fazer um download e vai vir a resposta. Não. Mas eu comecei a observar os momentos em que eu ficava mais triste. E eu fui observar, para não delongar muito a história, eu fui observar que era por causa da minha vaidade. E eu achava eu a pessoa mais humilde do mundo, é porque eu era vaidoso. Não no sentido de me achar mais bonito, coisa, mas quando eu estava perdendo, vamos dizer assim, um status que eu tinha, que eu achava que eu tinha dentro da sociedade profissional, no meu meio profissional. Aí eu fui ver, gente, você vai ligando os pontinhos, sabe aquele desenho de criança? Tarefinha de casa, quem tem filho, né? Você vai ligando os pontinhos assim para descobrir qual que é o desenho. Aí eu fui ver. Então a vida, ela é uma escola a nos chamar a todo instante a refletirmos
os motivos que nós sofremos. E um dos mecanismos, como eu já disse, é a oração, mas aí é essa oração. Meu Deus, desenha para mim. Faz o jogo dos pontinhos. Mas quem tem que ligar os pontinhos somos cada um de nós. Como eu falei, não vai vir a resposta, João. Às vezes ele não vai desenhar, mas vai dar o joguinho de pontinhos. E o outro mecanismo que Jesus já nos recomendava de nos ligarmos a Deus é o nosso próximo. Não tem como nós amarmos a Deus sem nós não amarmos o nosso semelhante. Por isso que às vezes as pessoas recomendam assim para uma pessoa que está com depressão, vá lá no hospital, vá lá no asilo ajudar. Mas não é para você chegar lá e falar assim, nossa, realmente, igual eu falei que eu falava, né? Nossa, tá ruim para mim, mas tem gente sofrendo mais do que eu. Porque esses, até abrindo um parênteses, esses noticiários sensacionalistas, que a gente abre, liga a televisão, e que passa só notícia policial, assim como esses jornaizinhos que passa aí, que né, chega até a escorrer sangue da tela do jornal se você torcer. A pessoa assiste justamente para ela se sentir um pouquinho melhor. Que ela fala assim, nossa, tá ruim, mas tem gente sofrendo mais do que eu. Só que isso ameniza, mas não traz o conforto. Então, quando se recomenda você ir até o próximo, numa atitude de ajuda àquele que sofre mais, não é para que você se sinta menos miserável. É para que você se sinta útil. Porque a nossa tarefa nesse planeta é a de ser útil. É a de servir. Quem que é o nosso mestre? Olha aqui, ó. Vocês acham que é Jesus? Sim. Tem alguém em dúvida? Jesus. Jesus, numa das suas falas, ele falou assim, eu vim para servir. Mas nós achamos que nós somos melhor do que Jesus, né? Porque a gente acha que a gente deve ser servidos. Então, outro mecanismo de nos aproximarmos desse amor de Deus, que é aquilo que a gente chama de fé, é o nosso semelhante. É por isso que você, quando sai, como eu disse, para fazer uma visita a um hospital, voluntariamente, a um asilo, a cortar umas unhas de um velhinho ou de uma velhinha, pintar, passar um esmalte, e você levanta a autoestima daquelas pessoas, você sai com a autoestima levantada. Não sei se vocês já tiveram esse tipo de experiência. Certa feita, quando nós coordenávamos um grupo de mocidade espírita, por sermos coordenadores, né, e ser jovens os participantes, nós naturalmente éramos os responsáveis. E tínhamos uma visita que nós fazíamos no asilo mensalmente. Então, todos os domingos, não me lembro qual horário ao certo, à tarde, uma vez por mês, a gente ia visitar o asilo. E a gente se encontrava na porta do centro para podermos ir,
né, com os meninos lá. E num determinado domingo, que era um dia de visita, eu acordei daquele jeito, né, que eu falei que, oh meu Deus, não acredito que é eu que vou ter que ir no asilo hoje. E passei a manhã inteira remoendo aquilo, né? Eu tenho que ir no asilo, eu tenho que ir no asilo. Aí de repente, pelo discurso espírita, né? Não, mas eu vou lá fazer a caridade. Eu tinha que me convencer de alguma forma. Vou lá fazer a caridade, eu vou. Fui, encontrei com os meninos e fomos. Mas fui totalmente a contragosto. Não queria ir, eu queria era ficar em casa. E a gente ficava lá por volta de 2 a 3 horas, durávamos as nossas visitas, e conversa com um, conversa com outro. Saí de lá totalmente diferente de quando entrei. Porque a gente se engana pensando que nós estamos saindo para fazer a caridade. Quando a gente sai para fazer alguma coisa e ser útil, nós estamos nos ligando a essa sintonia. Lembra quando eu falei de sintonia? A gente se liga a essa faixa vibratória do planeta que está vibrando junto com aquele rapazinho do carrinho, sabe? Eu estou construindo a catedral. Eu não estou carregando pedras, eu estou construindo uma catedral. É diferente. Então a pessoa às vezes fala assim, não, então agora, a partir de agora, o depressivo, eu vou lá fazer caridade. Mas se você não se prepara para servir, vai ser igual Jesus falou, igual um sino rachado. Você bate, mas ele não dá som. Porque quando a gente sai da nossa própria dor, que a gente carrega com tanto carinho, né? Porque a gente às vezes carrega a nossa dor com tanto carinho. Você põe ela no colo, nossa, como eu sofro. Eu sou o mais infeliz. Por quê? Porque isso, porque aquilo outro, porque aquilo outro. Mas quando você sai para ser útil, não tem jeito de ser útil sem usar os braços, tem? Então você tem que largar a sua dor. Aí você começa a enxergar que na dor do outro, você pode servir para aliviar. Quem já serviu um copo d'água na porta de casa para alguém? Não é gostoso? Você fala assim, nossa, servi um copo d'água. E no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que qual festa do mundo traz satisfação maior para o coração do que a de poder servir uma pessoa que precisa de uma ajuda. Seja a ajuda que for, porque às vezes a gente pensa assim, sair para ajudar o semelhante é você ir lá no asilo? É você só visitar um hospital? Não é. A maior tarefa que nós temos nesse planeta está ao nosso lado. A gente falou ali, nas perguntas e respostas, tem várias, a gente teve a oportunidade de estar lendo, falando sobre as necessidades, as dificuldades dentro de família. É dentro de família que nós temos os nossos maiores desafios. O desafio da convivência, o desafio do bom dia, o desafio de como posso te ajudar no trabalho. Pois não, como posso te ajudar? Como o ser humano está desacostumado com isso. Certo dia fui numa farmácia comprar um determinado produto e a atendente me atendeu foi muito mais do que gentileza, foi carinho.
Foi com tanto carinho que eu fiquei emocionado. Eu falei, menina, você desculpa eu te falar, mas você foi muito gentil. Porque na hora de fazer o bem a gente fica tímido, né? Então eu fiquei assim, eu elogio ou eu não elogio? Era uma menina nova, eu falei assim, vai que eu vou elogiar, vai pensar alguma coisa de mim, né? Que eu estou cantando ela, que eu estou interessado. Mas foi um sentimento tão gostoso que eu tive por essa menina, pelo carinho que ela teve em ter ali a dedicação. Olha, tem esse, mas tem esse aqui pode fazer isso, esse aqui pode fazer aquilo e tal. E aí, no final eu falei assim, não, eu vou fazer. Aí eu falei assim, olha menina, muito bonito da sua parte, que bacana, muito obrigado pelo seu atendimento. Ela falou, eu não fiz nada. E a gente está desacostumado desse carinho com o nosso semelhante. Às vezes a gente acorda, né? Mal dá um bom dia para a esposa, para os filhos, na correria do dia a dia. Um filho, uma filha te pede um copo d'água e fala assim, você está em pé, vai lá você mesmo. Ser útil. No nosso ambiente de trabalho, como posso servi-lo? Mas a gente não quer ser servidor, né? É o humilhante. Essa é a proposta do Cristo. Essa é a proposta de nós sairmos de dentro do nosso próprio sofrimento, das nossas próprias dores, das nossas próprias angústias, e ver que tem um mundão aí fora e que você pode ser útil. Porque fazendo isso, não é que Deus vai falar assim, você está sendo bonzinho, eu vou te dar um tanto de fé, aquele ali está sendo malzinho, não vai ter fé nenhuma. Porque nós ainda insistimos em achar que a vida é uma troca. Vou fazer o bem porque aí... Não é assim? Como é que é a nossa prece? Jesus, nós estamos aqui de novo. O senhor está vendo que eu estou aqui, né? Estou fazendo palestra. Então, meu Deus, olha o meu lado. E aí, se advém alguma dificuldade, o que eu falo? Tem jeito não. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu peço para Deus paciência, mas quando eu chego no trabalho, quem aponta a primeira pessoa ali no meu ambiente de trabalho? Aquela pessoa problemática. Mas você não pediu paciência? Como é que você vai ter paciência se você não tem situações para desenvolver a paciência dentro de você? Entende como é que funciona o mecanismo de Deus? Então as dificuldades do caminho, as angústias que nós vivemos, não é porque Deus quer que a gente sofra. Muito pelo contrário. Porque se nós acreditamos, ainda que nós não consigamos sentir que esse Deus é amor, vocês acreditam que somos todos filhos de Deus? Sim, não, sim, né? Bom, perfeito, eu fiquei na dúvida, né? E se Deus é amor, e se nós somos filhos de Deus, nós nascemos para amar. Mas a gente sabe o que é amar, segundo a filosofia do Cristo? Totalmente. A gente tem noção. Mas se você não consegue amar, você consegue ser carinhoso com o seu semelhante, igual essa menina na farmácia foi comigo? Será que no meu ambiente de trabalho, ainda que com aquela pessoa difícil que eu tenho que conviver, ao invés de eu projetar nele dardos de pensamentos negativos,
eu pelo menos fazer uma prece para ele? Oh meu Deus, pelo menos faz com que ele não chegue perto de mim. Mas eu o amo, Senhor. Eu quero aprender a amá-lo. Então a gente acha que a vida é para ser feita a nossa vontade. E a gente é curioso que a gente reza no Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Mas, não é? Quando a gente está com um problema difícil, eu lembro uma grande amiga, outra amiga que já voltou também para o plano espiritual, ela falava assim, tia André, quando você estiver numa encruzilhada da vida, numa decisão importante para você tomar, faça uma prece, peça a Deus que Ele te intua o melhor caminho para fazer, a tomar. E aí eu fazia minha prece, meu Deus, eu estou nessa encruzilhada. Eu tenho esses dois caminhos, Senhor. O Senhor é que sabe qual que é o melhor para mim. Mas, Senhor, faça com que o caminho da direita seja o melhor para mim. A gente já tem a resposta para Deus. Então, se Deus coloca o caminho da esquerda, aí eu já me contrafaço. Eu já acho que a vida está ruim. Que são justamente os momentos em que a vida não responde conforme eu gostaria que ela respondesse para mim. Então, esse sair de nós e ir para fora de nós, nesse mecanismo de amar ao próximo, é estarmos nos aproximando, é construir o mecanismo da fé. Mas não aquela fé que a gente acha que Deus vai dar um pouquinho de fé para mim, porque eu venho no centro, porque eu tomo passe. Mas quando eu saio de mim, e eu vou na pessoa daquele outro que mais precisa de mim, eu começo a me esquecer de mim. E é interessante, como o Richardson falou aqui mais cedo, como tem pessoas que passam por momentos difíceis e você fala assim, como é que você passou? Como você passou? Eu falei assim, não sei, eu passei. E não é tão difícil quanto parece para mim. Eu lembro, não tem muito tempo não, mas eu era menino, fui ajudar meu pai na campanha do quilo, e num bairro muito pobre, não me lembro qual é, porque eu era muito criança, nós passamos na frente de uma casinha que o meu pai me recomendou ir lá pedir e explicar o que era a campanha do quilo. E nós estávamos, e aí era uma casinha, lembra aquelas casinhas de tijolinho à vista, mesmo paupérrima, mesmo, até aquelas casinhas baixinhas, né? Muito paupérrima. Eu falei, pai, ali nós não vamos pedir não, né? Porque ali provavelmente ela deve estar aí precisando. Ele falou, não, você vai lá, vai bater na porta, vai explicar o que é a campanha do quilo. Se a pessoa não tiver nada para oferecer, não tem problema. Mas você vai lá. Bati, saiu uma senhorazinha tão pequena quanto a casa, lencinho. Pois não, meu filho. Eu expliquei o que era a campanha do quilo. Ela falou assim, que bom que você veio hoje. Sabe por quê? Eu plantei um pouquinho de feijão e colhi essa semana. Então dá para me tirar um pouquinho e dar. E até hoje é uma lição que me fica na memória. E quantas vezes a gente acha que não tem nada para dar? E ficamos só esperando receber. E esse sentimento de sempre querer, é que vai nos levando para baixo, que vai nos jogando na depressão, que vai nos deixando cada vez mais para baixo. Porque nós nunca seremos totalmente satisfeitos, a não ser quando sairmos de nós mesmos. Então, para encerrar, eu gosto muito de história. Tem uma outra historinha que conta que um
um maquinista que fazia sempre uma viagem de uma cidade para outra, na época do trem de ferro. Ele sempre era responsável, ele era o maquinista da noite, e o responsável por aquela viagem de uma cidade a outra, onde se levava passageiros. Então ele sempre tinha o cuidado de olhar todos os passageiros, ajudá-los, né, com as suas bagagens, acomodar tudo direitinho, ver o que cada um precisava, né, para a viagem, se ele podia ser útil, ajudar de alguma forma. E depois que ele acudia, olhava todos, ele tomava o seu posto no trem e fazia uma prece, dava partida na máquina e saía. Seus amigos de profissão sempre falavam assim: para que você se preocupa com isso? Fazer prece, nada vai acontecer, nós estamos em cima de um trilho. O trem não vai sair dos trilhos. E ele sempre persistia dessa forma. Até que uma noite ele, como sempre fazia, olhava, pegava a bagagem, ajudava os passageiros com suas bagagens, tomou sua posição, fez sua prece e saiu, deu partida na máquina e saiu. A uma altura determinada da estrada, ele viu uma luz bem na frente, e como que alguém acenando, fazendo um sinal para a máquina. Ele ficou olhando aquilo e falou assim: meu Deus, o que será que é aquilo? Alguém pedindo ajuda, eu preciso parar a máquina. Aí ele falou assim: mas eu não posso parar a máquina. Tem tanta gente dependendo de horário aqui dentro, tem o horário certo para chegar na sua cidade, eu vou seguir. Mas logo pensou novamente: mas e se for alguém nessas redondezas que mora por aqui, passando mal, e a única fonte de ajuda é o trem que passa por aqui agora, eu preciso parar. E falou: não vou parar. E se for um bandido, vai assaltar todo mundo dentro do trem, vai fazer algum malefício para alguém, eu não vou parar. Mas ficou com aquilo até que ele decidiu e parou o trem. Como todo mundo faz, sabe, um trem de ferro, uma máquina, uma locomotiva, ela não para de uma vez, né? E ela foi arrastando nos trilhos, arrastando, e parou logo na frente. E alguns passageiros desceram preocupados, outros irritados. O que foi que aconteceu? Ele falou assim: não, a luz lá atrás tem alguém pedindo ajuda. Ele falou: então vamos lá para ver. E eles viram que era uma luz e haviam alguns pássaros que estavam voando ao redor da luz. Alguns insetos, alguns pássaros. E dava a impressão que alguém estava acenando pedindo ajuda. Então, desfeito o mal-entendido, eles voltaram para o trem, alguns ficaram irritados com ele, falou: como é que você faz isso? Mas vamos embora. Entraram dentro do trem, ele deu partida na máquina, e assim que ele foi arrancar, ele viu que a ponte que estava na frente, a 50 metros, tinha caído. Então, a moral da história é que para todo aquele que consegue ver pássaros voando em derredor de uma luz, alguém pedindo socorro, Deus vai parar a locomotiva da sua vida 50 metros antes da depressão. Uma boa noite a todos, fiquem em paz. Obrigado por me emprestar o ouvido de cada um, porque toda vez que nós falamos, eu tenho certeza que quem mais aprende somos nós mesmos. AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis.